Meus amigos, meus irmãos, hoje mesmo à noite eu fiz um vídeo e direcionei ao canal do Rubens. Eu peço perdão porque o vídeo ficou um pouco longo, cerca de 40 minutos, e não era a minha intenção, tá? Mas o vídeo já foi colocado lá. Mas eu disse nesse vídeo uma coisa que eu vou aproveitar para fazer um outro vídeo e aproveitar para nós conversarmos um pouco sobre evangelismo. Isso aí é do interesse mais dos homens e mulheres cristãos. E eu estava ontem à tarde conversando com a minha esposa, nós estamos estudando esses 6 versículos que são muito importantes no processo de evangelismo, porque eles falam verdades sobre Jesus, verdades sobre a obra salvadora de Jesus e verdades sobre as obras, a influência das obras, por que Jesus foi morto. Será que Jesus foi morto? Ou na verdade ele morreu porque se deixou morrer? Nós cristãos, especificamente os cristãos protestantes evangélicos, nós sabemos que nós temos a palavra de Deus como nossa única regra de fé. Nós temos as Escrituras, os estudos, os ensinamentos e os princípios estabelecidos por Jesus, pelos profetas e pelos apóstolos, como ponto máximo, como ponto, digamos, indiscutível de nossa fé. E nós não somos apreciados por muitas pessoas nesse país quando nós pregamos o Evangelho de Jesus. Sim, nós não agradamos a muita gente nesse país, porque o Jesus que nós pregamos é o Jesus das Escrituras. E se você duvida, você vai lá nas Escrituras, na Bíblia, e você vai constatar na contextualidade. Não é apenas uma questão de 1, 2 versículos, que já seria até suficiente. Mas na contextualidade, o Jesus que nós pregamos é um Jesus verdadeiro. Não porque nós estabelecemos isso, mas porque Deus, Criador dos céus e da terra, em Jesus, criou esse Jesus verdadeiro. Um Jesus Senhor e soberano. Muitas pessoas não gostam das nossas posturas, das nossas pregações e do nosso evangelismo cristão, porque nós não contemplamos certos grupos, por exemplo. Existem doutrinas nesse país que reduziram Jesus a um simples profeta e emissário de Deus. Isso é mentira. Há pessoas que transformaram Jesus em um Jesus que salva pelas obras humanas. Isso é mentira. Obras humanas e méritos humanos são aprimoradores, mas não são salvadores nunca. Por mais misericordioso e bondoso que seja o homem ou a mulher, não será salvo pelas obras. Nós não concordamos também com a consulta aos mortos, com a necromancia, com esse negócio de ficar perguntando ao mundo espiritual o que é bom e o que é mal. Não nos interessa, porque esse tipo de diálogo é condenado por Jesus, e nós que vivemos do Evangelho não temos que aprender nada com espíritos suspeitos que estão do outro lado. Nós também somos repudiados por pessoas que querem contemplar pessoas do passado e se prostram perante imagens de gesso e porcelana, depositando ali perante uma imagem de gesso ou de porcelana, ou mesmo que fosse de ouro, depositando ali a sua fé, a sua família, a sua vida e a sua salvação. Como nós sabemos que essas coisas são heresias, são erros muito graves, e Jesus detesta essas práticas, nós, quando pregamos a verdade, nós somos naturalmente repudiados.
Eu estava ontem conversando com a minha esposa, ela faz evangelismo, então ela está fazendo uma digamos, reciclagem. E nós nos detivemos em 5 versículos bíblicos. O primeiro foi em Atos dos Apóstolos 4:12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Quando Pedro diz: em nenhum outro nome existe salvação, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Esse é um versículo que você pode utilizar com toda certeza e com toda segurança para mostrar que a única pessoa, o único poder, a única força que é capaz de salvar os homens é a intervenção soberana de Jesus em nossas vidas. Não adianta virtude humana, não adianta cilício, não adianta flagelação, não adianta esmola. Isso tudo é corrupção da obra salvadora de Jesus. Por melhor que o homem ou a mulher venham a fazer, com os seus sentimentos melhores e mais nobres, são os sentimentos de Jesus que nos salvaram. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, é um dos versos que nós temos que ter sempre em nosso conhecimento para nós levarmos a verdade do Evangelho. O segundo está também em Atos dos Apóstolos, um pouquinho antes, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 38, quando perguntaram a Pedro: o que faremos, irmãos? Então, no 38 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, ou seja, transformado, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse é o segundo versículo que você, homem e mulher cristão, tem que ter sempre de cor. Tem que conhecer sempre. Por quê? Ele mostra a Pedro, que muitos querem considerar como fundador da igreja, e não é. Mas se ele fosse, mais grave ainda seria o versículo. Porque é o próprio Pedro que está dizendo: arrependei-vos. Sem o arrependimento dos pecados, independente das obras, independente de estar dentro ou fora de uma igreja, vinculado ou não a uma igreja, o arrependimento é a condição inicial para nós termos a atuação do Espírito de Jesus e do Espírito Santo em nossas vidas, nos batizando, nos transformando. A palavra baptizo aí significa, digamos, imergir de um modo e emergir de um modo completamente diferenciado. É o chamado baptizo. Em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. A remissão dos pecados é o que nos faz justos perante Deus. Não são as nossas obras, nem esmolas, nem méritos. É a atuação soberana de Jesus que, anulando os nossos pecados, nos justifica. Ou seja, a condição de mérito de Jesus nos é, digamos, imputada. Ou seja, nós não teremos os méritos de Jesus, mas os méritos dele são imputados a nós e nós passamos a ser legitimados perante Deus, justificados e aptos para caminharmos uma vida cristã, inclusive uma vida que deverá ser cheia de méritos morais e espirituais e de boas obras também. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, é uma dessas passagens muito importantes que nós devemos ter sempre para evangelização.
mostrando que não existe salvação em nenhum outro ou nenhuma outra ou em nenhum outro, digamos, meio, como obras e méritos, mas pela intervenção de Jesus. Então nós vemos Atos dos Apóstolos 2:38 e Atos dos Apóstolos 4:12. Vamos ao terceiro e ao quarto versículos. No caso de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e versos 9, em que Paulo afirma: pela graça sois salvos mediante a fé. Então a nossa salvação não é pelas obras, nem pelos méritos humanos, é pela graça, mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Somos feitura sua, ou seja, nós somos concebidos por Deus como novas criaturas. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Boas obras que Deus de antemão preparou para que nelas andássemos. Então, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e versos 9, é o terceiro versículo que eu deixo para vocês, para um mínimo evangelismo junto aos espiritualistas e junto aos nossos amigos católicos romanos, né? Que a salvação é unicamente pelos méritos de um Salvador, e que as obras são decorrentes de uma transformação espiritual que só Jesus e só o Espírito Santo de Deus, junto com a palavra, podem proporcionar ao homem pecador. O quarto versículo está na carta de Paulo ao jovem pastor Tito, no capítulo 3, versos 5 e verso 6, quando Paulo diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos praticado, quer dizer, não pelas nossas caridades, não pelos nossos méritos, não pelas obras de justiça que houvéssemos praticado, mas pela sua misericórdia ele nos salvou. Nos salvou pelo lavar da regeneração e pela renovação no Espírito Santo. Espírito Santo que Deus derramou sobre nós de modo abundante por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o quarto versículo, muito útil para nós fazermos evangelismo, para nós mostrarmos que não somos salvos pelos méritos e pelas obras. Nós somos aprimorados pelos méritos e pelas obras quando nós fazemos isso para a glorificação do Filho de Deus depois que ele nos salva. Então, primeiro vem a salvação pela graça mediante a fé. Vem antes a fé na obra salvadora de Jesus e o nosso arrependimento, para que ele nos justifique, e depois as nossas obras e os nossos méritos vão nos tornar criaturas melhores. Sim, primeiro formação cristã e depois aprimoramento cristão. Compreendeu? Então, carta de Paulo ao jovem pastor Tito, capítulo 3, versos 5 e 6. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 14. Isso. Evangelho de João, capítulo 3, verso 14, tem uma parte aqui muito importante. É o quinto versículo que eu vou deixar para vocês. E do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, que Jesus Cristo seja crucificado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, você vê que é o próprio Jesus falando.
que do mesmo modo como a serpente foi levantada no deserto, como está no livro de Números, capítulo 21, verso 8, que era uma pré-figura da figura curativa de Jesus, Jesus mesmo diz aqui: eu já sei que vou ser salvo, que vou ser salvador pela minha morte. E todo aquele que crê que a minha morte é uma morte substitutiva, é uma morte vicária, esse vai ter a salvação e vai ter a vida eterna. Então, Jesus já sabia, já estava programado desde a própria eternidade que Jesus entregar-se-ia em holocausto perfeito em nosso favor, pelos nossos pecados. Ele como sendo o Cordeiro Santo de Deus. Cordeiro sem defeito e sem mácula. Então, esse é o quinto verso que eu deixo para vocês meditarem e o utilizarem também durante o evangelismo. O Evangelho de João, capítulo 3, versos 14 e versos 15. Nós vimos assim apenas 5 versículos simples. Você pode ler, pode meditar neles, deve guardar sempre no teu coração para teu entendimento, se você não for cristão. Agora, se você é cristão, esses 5 versículos são muito importantes. Eu vou fazer outro vídeo com mais uns 5 ou 7 versículos também muito importantes para nós termos em nosso entendimento, nós memorizarmos, para em qualquer lugar, com Bíblia ou sem Bíblia na mão, nós podemos levar a verdade das Escrituras a todos aqueles que têm a necessidade de uma salvação e de um aprimoramento também, com méritos e com obras. Méritos e obras que são aprimoradores, jamais serão salvadores. Ok? Muito obrigado, tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.